Salve, salve galera do bem! Como é que vocês estão, meus queridos, meus nobres, meus amigos, minhas amigas, Brasil inteiro, Santa Catarina, um grande abraço para todo mundo, Nordeste em peso, um grande abraço para geral, todo mundo que tá curtindo a gente, João Pessoa, os irmãozinhos conosco, isso é muito lindo, isso é maravilhoso, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like já pra gente, porque você tá ligado que aqui nós temos um jornalismo que faz uma análise fria dos acontecimentos da política nacional. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e confere o que a gente faz aqui. A pauta de hoje é simplesmente o que de mais atual está acontecendo em nosso país. Nós temos aqui a autonomia dos estados e municípios e também essa guerrinha do STF que é entre Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques, os dois ministros do STF. É pique gigante, meus queridões. Bom, vamos em partes, né, cara? Então, o que acontece? A autonomia dos estados e municípios é algo hoje que é de competência concorrente de todos os entes da federação. Ou seja, desde que o STF determinou isso ano passado com relação ao combate, ao enfrentamento à pandemia, nós tivemos essa autonomia não só de prefeitos, mas também de governadores e, claro, sem eximir a responsabilidade da federação, né, do presidente da República e deputados e todos os envolvidos na política nacional. Porém, quem tem a caneta para fazer os decretos, as assinaturas, são os prefeitos e governadores. Ou seja, o que entendemos disso? E antes, meus queridos, que nós tenhamos a ala da esquerda fanática falando mas você passa pano para a direita. Antes que vocês pensem ou acusem esse comunicador aqui que não deve satisfação nenhuma a vocês, mas gosta muito de orientar o público que o acompanha, então é o seguinte, nós, é claro, que não concordamos com o enfrentamento da pandemia com relação ao governo federal na pessoa, né, do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O que acontece? No mínimo, né, foi extremamente infeliz as ações praticadas pelo nosso presidente, que é o quê? Negacionismo. Não me venham falar que não, porque isso realmente é só testificando que eu tô, porque quem conhece o país, quem está inserido nesse país, sabe que o enfrentamento à pandemia com relação ao governo federal não foi dos melhores no início, né? E isso ocasionou inúmeros problemas. Qual é o ponto dessa live aqui? O ponto é o seguinte, que não só Jair Messias Bolsonaro errou, mas também iremos agora colocar os pormenores a vocês com relação a outros que erraram também. Porque nós não chegamos na crise que estamos por conta de uma pessoa só, mas de várias outras que contribuíram para que, né, hoje nós tenhamos essa dificuldade e essa desorientação norte, sul, leste, oeste dentro desse país. Então o que acontece? Quando o STF deu essa autonomia com relação aos prefeitos e governadores, com relação aos decretos, mas no enfrentamento à pandemia, então você sabe que é destinado ali meio que à saúde. Então tudo que for relacionado à saúde, nós temos a autonomia total entre governadores e prefeitos. Então o que acontece? O que eles podem fazer dentro de tudo isso? Eles podem fazer regra de isolamento, quarentena, restrição de transporte, trânsito em rodovias e portos, quais são as atividades essenciais, e aí que entra o fator, gente, nós não temos um fracasso aqui vindo só de uma parte. E eu volto a dizer que, relacionado ao governo federal com o enfrentamento à pandemia, demorou muito para se conscientizar. Isso não tenha dúvida. Demorou demais para se conscientizar. E os reflexos surgiram. Mas nós não podemos eximir a culpa desses que têm autonomia, que são os prefeitos e governadores. Então, hoje, a população tem que entender o seguinte: se existem decretos, não só estaduais como municipais, esses são expedidos pelos governos estaduais e municipais.
Então, nós temos que saber onde está a ferida também dentro do circuito nacional da política. O que acontece? Quando um prefeito fala para você, eu vou seguir ferrenhamente o decreto do governador, é porque ele quer. Porque ele tem autonomia. O STF já deu essa autonomia ano passado. E ele pode sim mudar o decreto dele, entendeu? E adaptar o decreto dele com relação à cidade dele. Porque nem sempre o governador sabe o que está acontecendo, né? Vamos contar no Paraná, são 399 municípios. É óbvio que o governador não sabe qual é a realidade de cada um para o enfrentamento da pandemia. Só que o que acontece, meus queridos? O que acontece é a politicagem de sempre. Que é o quê? Governadores que são associados a prefeitos são aqueles que seguem os mesmos ritos, entendeu? E os que são adversários, né? Adversos, vamos dizer assim, são aqueles que contrapõem e que no final das contas a gente não sabe quem que está prejudicando mais e quem que está ajudando. Você está entendendo? Por quê? Porque nós sabemos que a maioria das ações políticas, elas vêm engajadas em quê? Em círculos de amizades, de contribuintes, de financiadores de campanha. É óbvio, nós estamos no Brasil, vamos ser reais, entende? Então o que acontece? Haja vista que uma das pautas que é Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques vem dessa situação, que é o quê? O Cássio Nunes Marques, através de uma liminar, liberou os cultos, a realização de celebrações religiosas em todo o país. E por que ele fez isso? Porque ele atendeu um pedido da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. E todo mundo nesse país sabe que quem financiou também, e não é financiar com relação a dinheiro, é financiar com relação a apoio. A igreja evangélica, principalmente a maior de todas, né, que não precisamos falar o nome aqui também, mas todo mundo sabe, né, é uma das maiores apoiadoras do atual presidente, né, e isso, Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Então, nós já sabemos disso. E aí, quem que falou para que se fizesse isso? Quem que veio, através de uma liminar, liberar isso? O Cássio Nunes Marques, que é o quê? Que é um indicado do presidente atual. Então, gente, não caiam nessa cilada de que um presidente indica um cara para ser melhor para o Brasil, o outro indica... Meu irmão, eles se blindam através dos sistemas, entendeu? E através da tripartição dos poderes, porque se um poder não se sobressai, eu tenho que ter meus amigos lá do outro lado também. Você entendeu? Então assim, só para que vocês entendam qual é a conexão dessa live. A ideia é a seguinte, gente, hoje nós temos um fracasso dentro da pandemia e a gente, se Deus quiser, iremos nos reerguer porque nós somos otimistas e aí já quero dar uma ressalva aqui em uma coisa que eu falei na última live, com relação ao Queiroga, que é o ministro da Saúde atual. Ele falou, olha, eu quero meter 1 milhão de vacinações por dia. E isso aconteceu semana passada, né? Então, a gente tem que entender aqui que nós não temos inimigos. Nós temos críticas com relação a falhas. Mas nós temos aqui reconhecimento com relação aos acertos. Então, assim, só para que vocês entendam, gente, procurem as pessoas certas para fazer as cobranças. Nesse momento, os prefeitos e governadores têm autonomia, né? O ministro Cássio Nunes Marques tentou esse lance com relação às igrejas e aí veio o Gilmar Mendes e já derrubou a liminar. Mas tudo isso vai ser julgado no plenário. Mas olha a contradição desse Brasil. Os caras querem colocar uma coisa que eles mesmos votaram dando autonomia a prefeitos e governadores e agora eles querem que alguns itens, né, do cardápio seja a bel prazer, tipo assim, olha, vocês têm autonomia, mas não nessa área. Então, é o Brasil, é o país da contradição total. Porém, meus amigos, cobrem seus prefeitos, cobrem seus governadores e cobrem o presidente também. E os deputados também. Porque a gente não tem que falar só de executivo aqui. O legislativo é muito importante nesse momento. Então o legislativo municipal, o legislativo estadual e principalmente o federal também tem que ser cobrado, tá? Então aqui, ó, a autonomia dos estados e municípios, entendeu? É uma competência concorrente de todos os entes da federação e nós temos sim um prefeito que pode decretar da maneira que ele achar que é melhor para o município dele as regras. O STF deu esse poder a vocês. Então, vamos fazer a coisa certa? Vamos trabalhar? E aí, galera, a ideia é a seguinte:
pode ir para cima de prefeito, governador e da federação, do presidente, dos senadores, de todo mundo. Por quê? Porque esse fracasso é coletivo e não individual, certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, deixe seus comentários e aqui você tá livre, meu querido.